Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Elisa Nunes por aqui e hoje estou passando para a gente bater um papo muito sério sobre absorventes de pano e seus perigos, que não deve jamais ser usado no processo de confecção dos absorventes ecológicos. É a manta resinada, tá? Nem a manta R1, nem a manta R2. E eu vou estar mostrando para vocês também a questão de absorção delas. Já já vocês vão estar vendo por aqui. A manta resinada, ela não foi feita, não foi desenvolvida com o propósito de ser usado para confeccionar absorventes femininos, nem para fraldas de neném. A finalidade dele se dá para outros trabalhos dentro da costura e do artesanato. Normalmente, nós fazemos uso da manta R1 ou R2 para estruturar bolsas, e é também para o que eu uso aqui. Aquela resina, aquela cola, ela não foi pensada para estar em contato com uma região íntima da gente. Não foi pensada no absorvente de pano. Logo então, não deve ser usado, primeiro, pelos perigos que ela traz. Isso pode provocar sérios problemas de saúde na gente, e ao fazer uso do absorvente ecológico, tudo que a gente quer é reduzir os problemas de saúde, não é mesmo? Então, se você está pensando em confeccionar absorventes de pano, já risca aí da sua lista o que você não deve comprar e também não deve aceitar de ninguém. Mantas resinadas. Independente de marca, de fabricante, de se é R1, R2 ou quantos R seja, risca da sua lista, deleta, você não vai comprar. O outro material que você nunca, jamais deve usar no processo de confecção dos absorventes ecológicos são os feltros. Os feltros também não foram desenvolvidos com a finalidade de se confeccionar absorventes ecológicos, nem para uso feminino, nem para as fraldas de neném. Então, você risca completamente ele. Primeiro, o feltro não tem nenhum tipo de absorção. Você pode estar fazendo o teste aí na sua casa agora mesmo. Você pode colocar uma gotinha de água sobre o seu feltro e você vai ver que no mesmo instante ele vai embeber totalmente de água, vai molhar o recipiente onde você colocou ou sobre o móvel que você colocou. Depois, ele não foi feito para estar em contato com a região íntima da gente, por mais que ainda tenha ali algumas camadas de tecido. Então, risca o feltro. Outro material, tá? Que também é um perigo muito grande e não deve ser usado no absorvente de pano, nem fraldas para nenéns, nem geriátricas. Outro material que não deve ser usado jamais, nem absorventes femininos, nem em fralda para nenéns ou adultos, é o forrobel. O forrobel é um feltro, porém um feltro mais grosso, né? Ele tem uma espessura muito maior que a maioria dos feltros, ainda mais estruturados, ainda que os mais estruturados. O forrobel está além. O forrobel também é muito usado para estruturar bolsas, carteiras, e não deve jamais ser usado no processo de confecção dos absorventes. Ele também não apresenta nenhum tipo de absorção e não foi desenvolvido para estar em contato com a parte íntima da mulher, nem em fraldas para neném, tá bem?
Então, vai descartando. Mais um material para você riscar da sua agenda de compra, caso você esteja pensando em confeccionar os absorventes de pano. Outro material que não deve nunca, jamais ser usado no processo de confecção dos absorventes ecológicos são os plásticos, tá? Aqui eu vou estar citando alguns, mas eu sei que eu vou estar abrindo mão de muitos outros aqui, mas você já vai estar sabendo. Plástico não deve ser usado nos absorventes ecológicos. Nem plástico perfumado, nem plástico leitoso, plástico cristal. E esses dias mesmo eu vi uma pessoa recomendando o uso daquele plástico térmico que a gente usa normalmente para fazer toalhas de mesa, né, para cozinha, porque a gente coloca ali panela quente, vasos contendo alguma coisa com temperatura muito elevada. E a pessoa indicou, recomendou esse material para o absorvente ecológico. Não pode, pessoal, jamais. Ele também não foi desenvolvido com a finalidade de estar em contato com uma região tão íntima. Não foi desenvolvido para fazer absorvente ecológico. O que a gente faz com plástico térmico? A gente usa na cozinha como toalha de mesa e é isso que a gente deve continuar fazendo, tá bom? Outro material que nunca, jamais deve ser usado no absorvente de pano, termocolante, seja ele qual for, da marca que for, recomendado pela artesã, pela costureira, que for. Se alguém te recomendar um termocolante para ser usado no processo de confecção do absorvente, você já deve estranhar o grau de conhecimento dessa pessoa com relação aos absorventes ecológicos, tá? Isso pode trazer um perigo muito grande. Eu já falei aqui de outras vezes, eu tenho clientes que passaram por sérios problemas de saúde porque fizeram uso de absorventes confeccionados com feltro, forrobel, manta resinada, plástico perfumado, termocolantes, entre outros materiais. Então, se você leva a sério o seu trabalho, o seu ateliê, se você se enxerga como a marca mais importante por trás do seu produto, aquilo que realmente vende o seu produto, se você considera que trabalhar com seriedade, respeitar o seu público é o que há de mais importante, então você já vai riscando esses materiais, porque eles vão trazer problemas muito sérios para as suas clientes e, por consequência, mais tarde, com certeza, vão trazer muitos problemas para você também. Então, vamos tomar muito cuidado com essa questão do que se usa no absorvente de pano. Tá em dúvida, tem medo, não quer comprar um curso para aprender a confeccionar corretamente? Faz com tudo 100% algodão. Ainda que você imagine que a camada vai ser 2 para leve, 3 para moderado, intenso, ainda que você imagine assim, você não vai estar fazendo mal a ninguém, à saúde de ninguém, se você usar os tecidos apenas 100% algodão. Mas você pode estar trazendo um dano muito grande para a saúde de outra pessoa, acabando com a sua reputação profissional, fazendo uso desses materiais nos seus absorventes ecológicos, né? A gente vê muito por aí e é preciso tomar muito cuidado mesmo. Então, e a gente tem essa ilusão de que o absorvente é algo absolutamente resistente a qualquer
vazamento, e não é. A gente tem que parar com isso. Então, eu não conheço o meu ciclo, eu não sei como a minha menstruação se comporta, eu não levo em consideração os estresses durante o dia, eu não levo em consideração os atritos que eu tive, os problemas que eu tive, a minha carga emocional, como está, não levo isso em consideração, e eu coloco um absorvente e simplesmente quero passar o dia com ele. Quero resolver absolutamente tudo que eu tiver que resolver sem ter que parar para trocar um absorvente. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter um problema sério com vazamento com relação a este absorvente. Vou ter um problema sério de vazamento. Já pensou o dia inteiro, querer passar o dia inteiro com o mesmo absorvente. Outra questão é que as pessoas querem usar absorventes como as colegas usam, como as vizinhas usam, como as tias, como as mães, como as avós. Aquela questão de achar que o jeito dela menstruar é igual ao jeito de outra mulher, simplesmente por ser mulher, simplesmente por menstruar. E não é dessa forma o nosso ciclo. Não é igual o ciclo de ninguém, de absolutamente ninguém. A nossa carga, a nossa corrente, né, de fluxo, ela é única, exclusiva. Eu costumo falar com as meninas que a menstruação é a segunda digital humana e as mulheres foram privilegiadas, né? Compete a nós receber essa dádiva da natureza. E realmente é a nossa segunda digital. Ela não vai ser igual a de ninguém. Então, a partir de hoje, não avalie a sua forma de menstruar comparando a de amigas, a de irmãs, a de parentes, seja lá quem for. Se a gente passa a conviver juntas, é natural acontecer da gente menstruar no mesmo dia de uma amiga, de uma colega, de uma irmã, de uma mãe, de alguma mulher que esteja próxima a nós. A gente nunca vai menstruar igual a elas. Gente, é uma questão muito simples quanto ao que se usar no processo de confecção dos absorventes ecológicos é que a gente imagina que o absorvente foi feito para não vazar. A gente também imagina que colocando um plástico ou qualquer material lá que tem o mesmo processo que o plástico, que apresente ali a mesma propriedade, a gente imagina que isso vai resultar no absorvente seguro, no absorvente que não vai vazar. E isso é uma grande mentira. Qualquer absorvente no mundo pode vazar. O convencional, por exemplo, é inteiro de plástico, tem gel anti-vazamento e vaza. Mas por que vaza? Primeiro, porque a gente não tem nenhum tipo de educação menstrual. Não é só no Brasil, é a nível de mundo mesmo. A gente erroneamente é ensinado que educação menstrual é quando a gente usa ali algo para fazer a retenção do fluxo e que a gente deve ficar com aquilo ali enquanto ele suportar. E não é assim. A gente precisa saber como funciona de fato o ciclo, como ele se comporta, e a gente precisa também levar em consideração as nossas emoções, o nosso alimento. Uma outra questão muito importante é a alimentação também. A gente deve se observar nos dias em que a gente exagera, literalmente. O ciclo tá para chegar, a gente exagerou no churrasco. Para quem bebe, né? Eu não bebo. Exagerou ali na cerveja ou de repente no refrigerante, que é uma coisa que hoje em dia eu também nem faço uso mais, muito raro mesmo, né? Eu tomar ali um golinho de refrigerante, mas no geral eu não tomo. Mas para quem toma, né, deve também se ater a essas questões, porque aquilo que a gente
come, né, a nossa alimentação, ela vai interferir diretamente na funcionalidade do nosso ciclo. Ainda que durante todo o mês a gente costume comer de uma forma mais saudável, mais regrada, com mais observação, e ali no mês, em alguns dias do mês, a gente separe para extrapolar. A gente deve levar aquele dia que a gente tira para extrapolar em consideração, porque aquele dia vai impactar o funcionamento do nosso ciclo, principalmente dos primeiros dias, tá? Então, quando a gente teve uma carga emocional muito forte, a gente vai ter um funcionamento diferente no nosso ciclo. Geralmente, quando a gente está emocionalmente muito abatido, a tendência é que que o nosso ciclo venha muito forte, que o fluxo do ciclo fique irreconhecível. Muitas vezes isso acontece. A gente também deve levar em consideração problemas de saúde, como miomas, cistos, SUA. É isso que eu digo sempre, o uso do absorvente ecológico não substitui a nossa ida ao médico. A gente precisa se consultar, precisa saber como está tudo. Outra questão muito importante que eu sempre falo com as meninas, os absorventes claros, eles são muito importantes, porque a coloração do nosso sangue diz muito como está a nossa saúde. A densidade, o quanto ele está ali, até mesmo no momento de lavar, o quanto ele ficou pigmentado ali no tecido, o quanto de repente você lavava com facilidade e naquele ciclo você teve um trabalho a mais para lavar. Então tudo isso deve ser levado em consideração. E o absorvente escuro, que muitas preferem para não ter o contato visual com o sangue, ele dificulta essa visibilidade. Eu costumo dizer que o absorvente claro é um espelho de como a gente está por dentro, de como estamos funcionando, de como está a nossa saúde lá. Então, ele é muito importante. Mas voltando à questão do absorvente, de por que não usar esses materiais. Primeiro, porque não existe nenhum material, mesmo que seja da NASA, pessoal, o material mais resistente do mundo, e uma pessoa queira usar ele no absorvente sem conhecer como funciona o ciclo, sem se ater à questão de troca do absorvente, que não é aquela troca que a tag de uma marca traz. Nós temos uma tag de troca e ela é biológica, fisiológica e individual. Ela não é uma empresa que determina, um fabricante de um produto que determina. A natureza fez isso de uma forma muito perfeita. Então, cada mulher tem o seu tempo de troca e nenhuma delas, nem aquelas que podem chegar a ficar 5 horas sem ter vazamento. Mesmo essas precisam fazer a troca entre 2 e 3 horas. Entre 2 e 3 horas. Para uma questão de saúde, porque não adianta nada a gente usar um absorvente ecológico, dizendo ser ecológico, se a gente não usar da forma correta, ele não vai ser ecológico para a gente, não vai ser saudável para nossa saúde. Então ele precisa ser confeccionado corretamente, não fazendo uso dos materiais que eu já mencionei aqui, e ele também deve ser usado corretamente. Você deve se observar, nunca exceder o tempo de troca e ficar atenta às coisas que acontecem no seu dia a dia, porque aquilo pode mudar o seu ciclo no mês seguinte e você de repente pode dizer, mas os absorventes estavam ótimos para mim, esse mês não deu, não sei o que aconteceu. Se você observar bem, você vai saber exatamente o que aconteceu. É que a gente não é educado para estar observando a funcionalidade do nosso ciclo, nem o que acontece no dia a dia da nossa vida. Também não somos ensinadas que isso implica no funcionamento do nosso ciclo, mas implica, tá? Então, a partir de hoje,
você, muito importante, se você vai comprar absorvente ecológico, você precisa saber qual material que a pessoa está usando nele. Toma muito cuidado, porque feltro, forro Bellman, resinada, plástico perfumado, termocolante, plástico térmico para mesa, napa, tudo isso é prejudicial para a nossa saúde, não há respirabilidade alguma nesses materiais e a nossa área precisa de ventilação, precisa respirar. Por que o absorvente tradicional nos faz mal? Porque ele abafa, não é só pelos químicos. Uma questão importante sobre o impermeável, e que depois eu vou estar gerando um vídeo aqui pra gente conversar sobre isso, mas você pode fazer um teste, tá? Se exercita bastante aí na sua casa com a camisetinha de algodão, depois espreme bastante ela num recipiente, vê quanto deu ali de suor. Você pega um tecido impermeável, isso eu digo também para as colegas que por um acaso faz absorventes ecológicos com impermeável. E você pega aquele recipiente com suor e vira em cima do tecido com impermeável. Você vai ver, não vai atravessar para o outro lado. Isso quer dizer o quê? Eles falam que o tecido impermeável é tecnológico e inteligente. Eles deixam nossa pele respirar. Todos nós sabemos que a nossa pele respira transpirando. Se a nossa transpiração não ultrapassa aquele tecido, a nossa pele não respira nele. Isso é óbvio. Não tem como, não há como. A nossa pele respira suando. O suor não passa, não tem como nossa pele respirar, tá? Mas é claro que se você exceder o tempo de troca, mesmo absorvente, com impermeável, com plástico perfumado, com termocolante, com o que for, vai vazar. Então, fica bem atento, tá? Não esquece de conferir a descrição do vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, colegas artesãs, meninas que estão pensando em comprar os absorventes, para conhecer um pouco mais do meu trabalho com os absorventes ecológicos. Me segue nas minhas redes sociais também, eu vou amar estar recebendo vocês por lá. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse universo da confecção dos absorventes por aqui. Claro, nunca trazendo essa banalização com os absorventes que tem acontecido por aqui, mas a gente vai conversar muito sobre coisas importantes relacionadas ao absorvente de pano. Agora eu quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês. Muito, muito obrigada. Beijos no coração.